Oi gente, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo da playlist do Seco Pai. Meu nome é Marcos, esta é a aula número 78, cujo título é Color Shape Switching Task. Para quem acompanha a playlist, pode ter percebido que nos últimos vídeos, nos últimos 10, 20 vídeos aproximadamente, tem surgido muitas aulas cujo título é em inglês, muito embora o conteúdo seja ministrado em português. Isso acontece porque eu pego muitas tarefas do inglês e o nome das tarefas não é muito bom também, né? Então, se fosse traduzir, que seria a tarefa da mudança cor-forma ou da alternância cor-forma. Mas o mais importante é que é uma switching task, é uma tarefa que mede mudança, ou seja, uma tarefa que mede, a gente vai ver daqui a pouco, flexibilidade cognitiva. E color shape seria simplesmente porque nessa tarefa especificamente o participante tem que mudar a hora se atentando à propriedade da cor do estímulo e hora a propriedade da forma do estímulo. A gente vai entender isso a seguir. Eu trago aqui, para iniciar, uma breve discussão teórica, tá? Essa aula não é uma aula de psicologia cognitiva, mas eu vou falar brevemente disso. Essa representação, esse diagrama é baseado no artigo clássico de Miyake e colegas do ano 2000, um artigo altamente citado que fala das funções executivas ou das funções dos lobos frontais, né? Funções executivas são processos cognitivos comumente associados aos lobos frontais do cérebro. O que nós queremos estudar em psicologia em geral são construtos hipotéticos, são entidades conceituais, teóricas e não diretamente observáveis. Quando eu estou estudando raiva, ciúmes, medo, tristeza, depressão, memória, eu estou investigando coisas que eu não observo, que eu infiro que existe e que causam os comportamentos observáveis que eu estou vendo nas pessoas ao meu redor. Geralmente, nós representamos isso em psicologia e em psicometria, em particular, por círculos ou elipses, tá? Então, funções executivas seria um conceito, tá? Um construto, uma entidade teórica que eu utilizo para explicar determinados comportamentos no mundo real. Só que as funções executivas consistem em uma literatura grande, inclusive tem vários termos para funções executivas, como por exemplo controle executivo ou controle cognitivo, a depender do autor vai usar um termo diferente. E não há um consenso sobre quais são os componentes que caracterizam as funções executivas. Aqui eu trago o modelo do Miyake, que propõe 3 deles, que também tem múltiplos nomes na literatura para complicar um pouco. Por exemplo, tem um aspecto de mudança, que eu poderia falar que é a flexibilidade cognitiva, a capacidade de ficar alternando ou trocando entre uma tarefa e outra, tá? Por exemplo, uma pessoa que está dirigindo o seu carro no modo automático, só que em determinados momentos, essa pessoa precisa alternar entre dar atenção para o semáforo e dar atenção para os demais carros e para as placas de trânsito que regulam o trânsito do local onde ela está. Então ela tem que alternar de maneira flexível para que o comportamento dela se adapte àquele ambiente. Ela não pode ficar no modo default o tempo todo. De repente passa um ciclista, uma criança, um cachorro correndo na frente do carro e ela precisa ativamente modular o seu comportamento para evitar uma tragédia, tá? Um outro componente é de atualização, que geralmente é o que nós chamamos de memória de trabalho, componente de num espaço mental, manipular as informações, atualizar as informações para operar com representações cada vez mais atuais e seguir operando no ambiente. E o componente de inibição ou de interferência, que seria o autocontrole, resistir às digamos, tentações ou resistir a agir impulsivamente. Isso é medido, por exemplo, pela tarefa de Stroop, tá? Eu não vou falar de todas as tarefas, eu trouxe até elas em inglês aqui. A grande ideia que eu quero caracterizar nesse slide é a seguinte: eu quero estudar funções executivas. Funções executivas é uma coisa muito grande, por isso que não é função executiva, são funções. Quais são essas funções? A minha teoria propõe que eu tenho o aspecto de mudança, né, de flexibilidade cognitiva, aspecto de memória de trabalho ou atualização, aspecto de controle inibitório ou de controle de informações que interferem com o que eu estou fazendo em determinado momento. Só que isso também é representado por elipses, né? A atualização da memória de trabalho, controle, flexibilidade cognitiva e inibição não são comportamentos, não são observáveis. Para eu instanciar essas coisas no mundo, eu preciso de tarefas, ou seja, tasks.
E aqui eu tenho, por exemplo, 9 tarefas, que foi o que o Miyake e colegas utilizaram no ano 2000. E eu utilizo várias tarefas para tentar mensurar essas diferentes facetas das funções executivas. Então eu assumo que existe algo global, unitário, que causa essa diversidade, né, de aspectos das funções executivas, e cada uma delas explica o desempenho num subconjunto de tarefas distintas. Então eu utilizo essas tarefas para tentar inferir quais foram os fatores, ou seja, quais foram as variáveis latentes que causaram os desempenhos dessas tarefas. Que faz, por exemplo, que o participante A se saia melhor nessas 3 tarefas, mas não se saia bem nessas 6. O participante B se saia bem nessas tarefas, não saia bem nessas 3 nem nessas 3. Então, por tentar explicar o padrão de correlação ou de variância e covariância nos desempenhos das tarefas, eu utilizo uma série de tarefas. Marcos, por que eu não utilizo apenas uma tarefa de cada tipo? Porque a gente tem o problema da impureza da medida em psicologia. O que acontece? Quando eu utilizo uma determinada tarefa, por exemplo, essa daqui de plus-minus task, é uma tarefa que eu tenho que somar, depois eu tenho que subtrair, somar, subtrair, somar, subtrair. Tá vendo que aqui tem a ideia de mudança ou de flexibilidade cognitiva? Uma hora eu estou fazendo soma, depois eu tenho que mudar para subtração. Soma, subtração, soma, subtração. Provavelmente o tempo que eu levo para fazer uma tarefa assim, mais e menos, mais e menos, mais e menos, é maior do que o tempo que eu levaria se eu tivesse que fazer uma tarefa só de mais, 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 mais e depois uma tarefa só de menos, 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 em que eu não tenho mudança, tá? E esse custo de ficar trocando, né, é um custo, é o que eu quero medir aqui, né? Só que acontece, uma pessoa que não é boa em matemática, ela pode se sair mal no adição, subtração, não porque ela tem dificuldade de flexibilidade cognitiva, mas porque ela é ruim de conta. Basicamente isso. Assim como, se eu tenho uma tarefa espacial, uma pessoa pode sair melhor ou pior pela tarefa ser espacial, e não por conta da flexibilidade cognitiva, da memória de trabalho ou do controle inibitório. Quando eu utilizo múltiplas tarefas, eu consigo contornar um pouco o fato de que diferentes tarefas contém um elemento impuro que não é aquilo que eu quero mensurar. E a partir de várias tarefas que todas têm como elemento em comum o construto que eu quero mensurar, eu consigo extrair uma medida mais pura daquilo que eu quero de fato avaliar, que são as funções executivas, são as elipses, tá? Então aqui no canal, no primeiro vídeo do CyclePy, eu já falei da tarefa de Stroop, né, Stroop Task. Tem um vídeo na playlist, vai estar na descrição do vídeo. Tem um vídeo que eu falo sobre o Stop Signal Task, que é a tarefa do sinal de parada, né? Eu tenho também, recentemente, eu fiz um vídeo aqui que é o Keep Track Task, que é a tarefa de manter o rastreamento ali, de ver qual foi o último estímulo de cada lista, de cada categoria, de uma lista de palavras que apareceu. Essa aqui tem o Naven Task, se eu não me engano eu menciono em algum momento no canal, agora nem eu lembro, na verdade. E essa aqui é a tarefa que é muito parecida com o NBAC, né? Tarefa de memória de trabalho. Então, eu fiz todo esse apanhado para mostrar, olha, diferentes tarefas que eu venho falando aqui na playlist do CyclePy. Muito embora tenha como principal objetivo falar do CyclePy, também estou falando de psicologia cognitiva e de psicometria, o que é muito interessante, tá? Se tem mais interesse sobre isso, deixa aí nos comentários que eventualmente eu posso fazer vídeos sobre isso, tá? Mas aqui não é o foco, então vamos agora para o que realmente interessa. Color Shape Switching Task. Eu trouxe aqui o print da primeira página de 2 artigos. Esse daqui do Pennington, que é da Pennington, na verdade, Charlotte Pennington, que é um artigo recente. Eu utilizei ele para falar do Keep Track Task, agora eu vou falar do Color Shape Switching Task. É um artigo que estava medindo flexibilidade cognitiva em pessoas com esclerose múltipla. E também tem esse artigo aqui de neuropsicologia aplicada que estava avaliando as propriedades psicométricas de diferentes medidas do Color Shape Switching Task. As tarefas são ligeiramente diferentes, não são idênticas nos 2 artigos. Eu vou modelar principalmente desse artigo aqui, tá? Vale ressaltar que no artigo de Pennington e colegas tem o link para o Open Science Framework, também vai estar na descrição do vídeo, é só olhar nos links úteis aqui do vídeo. E lá tem o programa do CyclePy para você baixar e utilizar. É claro, está em inglês, não está em português, diferente do meu. E tem mais tarefas lá. Eu não olhei como os autores fizeram, porque eu não queria colar. Eu queria treinar, fazer do meu jeito, com base no que está escrito no artigo, sem pegar o deles pronto, né? Porque o objetivo era a prática também, tá? Então o jeito que eu fiz pode diferir da implementação que eles fizeram, tá? Mas isso acontece normal. Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho a tarefa.
Qual que é a tarefa do Color Shape Switching Task? Nessa tarefa, o participante vê formas geométricas que são, no estudo de Pennington e colegas, círculos ou triângulos, tá? Um de cada vez, ou um círculo ou um triângulo, por isso no singular. Em uma de duas cores. Eles utilizam azul e vermelho. Eu estou usando azul e verde, tá? Por nenhum motivo especial, simplesmente... Na verdade tem um motivo sim. É simplesmente porque a palavra verde é mais curta do que a palavra vermelho. E como as alternativas, a gente vai ver daqui a pouco, aparecem na tela, eu achei que seria melhor ter uma palavrinha curta, né? Azul tem 4 letras, verde tem 5. Azul tem 4 letras, vermelho tem muito mais letras, ia ficar meio comprido ali nas alternativas. Então não teve um grande motivo para mudar a cor, tá? Mas tem essa pequena mudança que eu fiz em relação ao artigo original, a gente vai ver daqui a pouco. O participante deve identificar a cor ou a forma do estímulo, ou seja, em algumas tentativas ele vai ter que responder se ele está vendo uma forma geométrica azul ou verde. Em outras tentativas ele vai ter que responder se está vendo uma forma geométrica que é um círculo ou um triângulo, a depender do prompt ou da pista que aparece no início da tentativa, tá? A tarefa no geral é isso, né? Na prática, o que eu fiz também, eu fiz uma fase em que a pessoa só tem que avaliar a cor, ou seja, é uma tarefa homogênea, todas as tentativas vai avaliar a cor, vai ignorar qual é a forma geométrica. Vai ter uma série de tentativas em que a pessoa vai avaliar a forma geométrica e vai ignorar a cor. Também uma tarefa homogênea. E essa tarefa aqui, que é a principal, é a tarefa heterogênea, em que tem 2 atributos do estímulo e ele vai transitar entre os dois. Porque qual que é a manipulação crítica da tarefa? É essa questão do switching. Eu vou ter tentativas que eu vou chamar de switch trials, ou seja, tentativas em que há mudança. Por exemplo, o participante fez uma tentativa que era cor. Apareceu escrito lá cor. Ele tem que julgar se é azul ou verde. A próxima tentativa é uma tentativa que aparece escrito forma. E essa tentativa que aparece escrito forma é uma switch trial, porque em relação à tentativa anterior, ela mudou de cor para forma. Pode ser o contrário. Uma tentativa é forma, a seguinte é cor, que ele tem que avaliar, então é uma switch trial, porque em relação à tentativa precedente houve uma mudança. Tá? Então, por definição, eu posso pensar que a primeira tentativa ela é sempre no switch trial. Né? Por quê? Porque a primeira tentativa não teve nada antes. Né? A partir da segunda eu posso ter switch trial ou no switch trial. Numa no switch trial, uma tentativa sem mudança, a tentativa cor é seguida de outra tentativa cor, ou uma tentativa forma é seguida de outra tentativa forma. Ok? Simples assim na descrição. Na implementação é um pouquinho complicado e para fazer a tarefa, nossa, é um parto também, horrível fazer essa tarefa. Vamos lá. Então, aqui dando exemplos das tentativas. Vai aparecer uma cruz de fixação na tela, eu não coloquei aqui na representação porque vai ficar um pouquinho apertado. Depois da cruz de fixação vai aparecer escrito aqui em cima, ou cor ou forma. Estou dando um exemplo aqui com uma tentativa que apareceu escrito cor. Tá? Apareceu cor, aí aqui vai aparecer ou um triângulo verde, ou um triângulo azul, ou um círculo verde, ou um círculo azul. Ou seja, tem 4 possibilidades. Nesta tentativa, o participante vai ter que responder seta para a esquerda ou seta para a direita, com base na cor. Né? Nesse caso aqui, né, mesmo que ele erre e ele vá pela forma, melhor dizendo, a direita está associada ao verde e ao triângulo. Né? Então ele só vai errar se ele não perceber que é um triângulo, né? Que ele achar que é azul ou que é um círculo. Mas vão ter tentativas que vai acontecer o oposto, que vai acontecer, por exemplo, um triângulo azul. E aí, o triângulo azul, se eu for responder com base na cor à esquerda, com base na forma à direita, né? Então isso vai acontecer. E isso vai gerar conflitos ali na alternância, na flexibilidade cognitiva. Então teve essa tentativa. A próxima tentativa é o que vai determinar se é uma switch ou no switch trial. Se na próxima tentativa o prompt for igual, né, a pista que for cor novamente, independentemente de qual é o estímulo que aparece, o que conta se isso é no switch trial ou switch trial é a palavrinha aqui, tá? Se for cor e cor, é no switch. Se for forma e forma, é no switch, tá? Independentemente do estímulo em si, tá? Então aqui, se eu acertar, eu tenho que ter respondido direita, porque é um triângulo verde. Aqui eu vou ter que responder esquerda, porque é um círculo azul, tá? Agora vamos à outra tentativa, depois dessa daqui, uma outra situação. Essa aqui seria uma switch trial, por quê? Porque agora é forma. Então agora o participante tem que responder com base na forma. Tá? Então aqui vai ter a forma.
e nesse caso um círculo azul. Note, mais uma vez, eu quero enfatizar isso, que muito embora o triângulo verde esteja associado às duas chaves aqui, e o círculo azul esteja associado às duas chaves, também vão aparecer círculos verdes e triângulos azuis. E aí vai ter uma dissociação, porque uma alternativa está associada a uma cor e a outra alternativa está associada à forma, né? Então, o participante vai ter que tomar uma decisão e isso vai gerar um conflito, tá? E aí ele vai ter que ter flexibilidade cognitiva. O que eu quero medir? A acurácia, o número de acertos, ou o percentual de acertos, ou a proporção de acertos, e o tempo de reação, tá? É isso que eu vou medir aqui. Então agora a gente vai lá para o CyclePy e vai rodar o programa para a gente ver como que funciona. Então, gente, eu já estou aqui no CyclePy. Não vou mostrar os detalhes da implementação, tá? Hoje eu vou focar simplesmente na tarefa, tá? Então eu vou pôr aqui Kili. Vou dar um OK. Tcharam, aqui estamos. Então vamos lá. Sempre, né? Agradecimentos iniciais. Neste estudo você verá formas geométricas na tela, círculos ou triângulos nas cores azul ou verde. A sessão terá 3 etapas, as 2 primeiras etapas serão de treino, enquanto a terceira etapa será de teste. Na primeira etapa, você verá uma cruz de fixação seguida de uma forma geométrica. Sua tarefa será identificar a cor de cada forma geométrica. Azul está associado à esquerda e verde está associado à direita. Tá? Vale ressaltar, tem um vídeo anterior em que eu falo do contrabalanceamento das alternativas às setas. Eu fiz isso aqui. Então, para diferentes participantes pode ter um mapeamento diferente. Então, azul pode ser direita e verde esquerda para um outro participante. Isso pode acontecer. Para um participante vai ser fixo durante toda a sessão isso, tá? Azul sempre vai ser esquerda e verde sempre vai ser direito, tá? Então já está certinho isso. Então aqui a gente vai começar. Então só voltar aqui, azul esquerda e verde direita. E aí começou. Ó, azul, 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 verde, apesar de ter vindo vários azuis, né? Tá aleatório isso. Vão ser 10 tentativas só, tá? Aqui ele tá vindo azul, 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 verde, sem tá intercalando muito, mas poderia ser, tá? É porque são poucas tentativas. Ok? Então vamos lá, azul. Eu falei 10, na verdade acho que são 20, gente. Não é 10 não. Ó, então estamos lá, verde, azul. Beleza. Apareceram círculos, azuis e vermelhos, azuis e verdes, triângulos, azuis e verdes. Concluímos a primeira etapa da tarefa. Em seguida, passaremos à segunda etapa. Na segunda etapa, você verá uma cruz de fixação seguida de uma forma geométrica. Sua tarefa será identificar qual é a forma geométrica. Responda à esquerda para círculo e responda à direita para triângulo. Tá? Aconteceu um mapeamento igual, tá lá no slide, mas isso não precisaria ter acontecido, tá? Poderia ter acontecido ao contrário. Tá? Então vamos lá. Agora, círculo à esquerda e triângulo à direita. Agora eu vou ignorar a cor. Devo responder o mais rápido possível. Então, ó, direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita, 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 esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, 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 direita. Ok. Concluímos a segunda etapa da tarefa. Em seguida, passaremos à terceira e mais importante etapa da tarefa. Note que eu deixei poucas tentativas. Poucas tentativas é sempre ruim, porque com 20 tentativas, pode ser que eu tenha uma tentativa que eu tenha um tempo de reação muito maior, porque, sei lá, fiquei com vontade de espirrar, porque cocei meu nariz, porque, enfim, me distraí um pouco. Daqui a pouco a gente vai ver que eu fiz um teste anterior, né, antes de gravar o vídeo, em que eu fiz com 700 tentativas. 100 na primeira etapa, 100 na segunda e 500 na terceira. Daqui a pouco eu vou mostrar o que deu essa tarefa. Agora vem a parte mais importante, porque agora vai ter o prompt, né? Vai ter a pista. Agora, no início de cada tentativa, você verá uma cruz de fixação seguida de uma de duas palavras. A palavra pode ser a cor ou a forma. No caso de cor, você deve identificar se é azul ou verde, ignorando a forma. E no caso de forma, você vai ter que identificar se é um círculo ou triângulo, ignorando a cor. Então agora ele vai fazer o mesmo mapeamento. O azul continua associado à esquerda e verde continua associado à direita. Além disso, o círculo está associado à esquerda e triângulo à direita. Então agora a tarefa vai ficar muito mais difícil, tá? Agora aqui eu coloquei menos tentativas. Eu acho que eu coloquei 20 tentativas, mas vai ter 5 blocos distintos, tá? Então, ó, aqui vai ser o primeiro bloco, porque como eu fiz aquela hora comigo 500 tentativas, gente, eu não fiz 500 tentativas seguidas. Eu dividi em 5 bloquinhos de 100 tentativas cada para poder respirar um pouco, fazer pausas. Então, ó, vou começar aqui.
Apareceu a cruz de fixação no meio, aí aparece a palavra cor, ela se mantém na tela. Então agora a propriedade que eu tenho que me atentar é a cor. Como é verde, é direita. Agora foi uma switch trial, por quê? Porque mudou para forma. Forma, note que agora é um círculo verde, círculo está à esquerda e verde está à direita. Então, teve agora agora eu separei as duas coisas, né? Então agora eu tenho que apertar esquerda. Né? Forma, triângulo à direita. Cor, azul à esquerda. Cor, verde à direita. Cor, azul à esquerda. Forma. Aqui dá uma bugadinha, porque eu já ia para a direita, mas não, agora eu mudei de cor para forma, então agora é círculo ainda, né? Então é esquerda. Forma, triângulo, é direita. Cor, é direita, triângulo, verde, né? Cor, verde, direita. Forma, círculo, esquerda. Forma, triângulo, direita. Forma, círculo, esquerda. Cor, azul, esquerda. Forma, triângulo, direita. Eu já ia falar azul. E assim sucessivamente. Agora eu vou passar algumas tentativas aqui, tá? Ele vai fazer uma pausa para descanso, vai para um segundo bloco, e assim sucessivamente. Eu não vou até o final, tá? Vou dar um ESC aqui. São 5 blocos, tá? Onde eu controlo isso, né? Porque esse programa vai estar disponível para download, se você quiser baixar, fica à vontade. É aqui em Instruction, tá? Eu tenho aqui o Insert Code, né? E tem aqui, o Color Trials vão ser 20, tá? O Shape Trials também vão ser 20, do jeito que está definido aqui. E o Trials, que seria o Color Shape Trials, né, vão ser 20. Só que o Trials, ele está nesse loop aqui maior, que ele pega aqui o Trials, mas ele tem um outro loop externo, que é o número de blocos. É 5, então é 20 vezes 5, tá? Então ele é 100 ao todo, tá? Vou salvar aqui, só por via das dúvidas. Vou abrir aqui. Eu tenho os meus dados aqui, tá? O que eu fiz agora foi o Kili, mas eu vou abrir esse outro aqui que tem o meu nome Marcos, tá? Foi o que eu fiz antes de gravar o vídeo, tá? Foi com mais tentativas. Eu vou mostrar só para vocês como que aparece aqui o arquivo de saída. Como sempre, eu vou aqui para a direita, tá? E vou mostrar as informações importantes para mim. As informações importantes para mim estão nessas colunas aqui, ó. Essas daqui. E eu acho que tem mais algumas aqui à direita. Deixa eu ver. Tá aqui. Essas daqui eu vou excluir, tá? São essas 3 aqui. Beleza. Então, o que eu tenho aqui de informações relevantes, tá? Em condition, eu estou salvando se é a condição homogênea ou heterogênea, tá? O que é homogêneo? Homogêneo é quando tem que avaliar só cor ou forma, mas não os dois. Heterogêneo é quando tem que avaliar os dois. A fase, ela é uma coluna que só discrimina aqui no homogêneo se é cor, que eu estava avaliando, ou forma, né? E lá no heterogêneo vai estar tudo como color shape, porque é a fase, né? Não é sobre a tentativa, né? É sobre a fase. O bloco vai ser known no homogêneo, porque é um bloco só, né? Poderia ser 1, mas eu coloquei known. E aqui no heterogêneo ele vai de 1 até 5, né? Eu abortei no experimento que eu acabei de rodar, mas aqui aquela hora eu tinha feito tudo antes de gravar o vídeo, então ele tem 5 blocos de 100 tentativas, tá? Em Q, eu vou ter known no condition homogêneos, né? Por quê? Porque na condição homogênea não tem pista antes, não aparece cor ou forma. É só no color shape que eu tenho, ó, tem hora que aparece escrito cor, então ele salvou como color, salvou em inglês, né? Apesar da palavra que apareceu na tela foi cor. E quando apareceu forma, vai aparecer shape aqui, né? Então, por exemplo, aqui, a gente já vai ver isso onde que tem as tentativas switch e não switch, tá? Shape vai dizer qual que era a forma que estava presente na tela naquela tentativa, se era um triângulo ou um círculo. Color, se era verde ou era azul, green ou blue. Trial type vai ser known na condição homogênea. E vai ser switch ou não switch na condição heterogênea. Então aqui é bom para a gente olhar. Olha só, a primeira tentativa sempre vai ser no switch. Por quê? Porque não teve nada antes, não tem o que mudar. A partir da segunda tentativa eu posso ter uma mudança. E aqui eu já tive. Por quê? Porque aqui era color, aqui era shape. Sempre que tiver uma mudança aqui de color para shape, vai ser switch. E quando não tiver mudança, não vai ser switch. Ó, aqui teve mudança, shape, color, switch. Color, shape, switch. Shape, shape, no switch. Shape, shape, no switch. Shape, color, switch.
color, shape, switch. Shape, shape, no switch. Ou seja, quando eu não mudei o que o participante deveria se atentar, se era a propriedade da cor, se continua cor, no switch. Forma, no switch. Cor, forma, switch. Forma, cor, switch. Tá? O que mais que eu tenho aqui? Aqui eu tenho qual que era a resposta correta em cada tentativa, né? Então note que aqui eu estou na cor, né? Eu falei para vocês que o verde estava associado à direita e o azul à esquerda. Então aqui, ó, 3 tentativas verdes, resposta correta, right. Uma tentativa azul, resposta correta, left. Tentativa verde, right. Tentativas azuis, left, e assim sucessivamente. Quando a gente chega nas tentativas em que é a forma, o círculo estava associado à esquerda, então ó, veio vários círculos, tudo left. Veio um triângulo, right. Círculo, left. Veio vários triângulos, right. Tá? E aqui vai depender de qual era a tentativa. Quando era color, como era green, a resposta correta é direita. Aqui era shape e era green, minto, aqui era shape e era círculo estava associado à esquerda, por isso left. Aqui era color e era green de novo, por isso direita. Deixa eu ver um que era color e blue. Deixa eu procurar aqui, color, blue. Aqui, ó. Essa tentativa era color e apareceu blue. Left, esquerda, porque a cor azul estava associada à esquerda. Tá faltando uma aqui que eu não vi ainda, que é o shape triangle. Vamos ver, aqui, ó. Shape triangle. O triângulo estava associado à direita, que era shape triangle, por isso direita, tá? Beleza. Aqui, essa informação não é tão importante pra gente, tá? Basicamente aqui é uma gambiarra que eu faço lá no CirclePy para garantir que o estímulo que vai aparecer para o participante é o círculo ou o triângulo, porque tecnicamente os dois estão na tela o tempo todo, mas um está invisível e o outro está visível. O que está invisível está como 0, o que está visível está como 1. E aqui está certinho, ó, porque se aqui está dizendo que o shape é triângulo tem que estar 1 aqui e círculo tem que estar 0. Se aqui está circle, aqui vai estar 1 e aqui vai estar 0. Então, isso aqui a gente não vai usar na prática, vou até excluir aqui para gente. Aí aqui eu tenho 3 colunas que vai estar resp, underline 2, keys, core e RT. Keys é o que o participante apertou, esquerda ou direita. Core, se ele acertou ou errou. E aqui é o tempo de reação. É isso que a gente utiliza nessas 2 colunas. Só que essas 3 colunas, elas são para condição homogênea. Tá? Eu precisei fazer uma rotina separada para condição heterogênea, então para condição heterogênea eu estou pegando essas 3 colunas aqui. É por isso que aqui não tem nada, mas quando a gente chegar lá na condição heterogênea, lá embaixo, aqui ó, quando a gente entrou na condição heterogênea, vocês vão ver que aqui é exatamente onde a gente mudou, ó, a gente começou homogênea aqui, heterogênea aqui. A partir daqui eu vou ter a resposta, mesma coisa, o botão que o participante respondeu, se ele acertou ou errou e o tempo que ele levou para responder, né? Então é isso basicamente que eu vou ter. Eu já fiz um tratamento de todos esses dados e vou mostrar agora lá no slide de novo o que eu obtive de resultado, só para a gente fechar essa aula. Então, gente, está aqui o meu desempenho. Aqui depois de fazer um grande tratamento estatístico já, obviamente que não tem nenhuma estatística inferencial aqui, são apenas estatísticas descritivas, porque eu sou um participante só, não dá para fazer teste inferencial nesse caso. Então vamos lá. Eu peguei essas medidas do Seekerd, né, e implementei elas ali um código para mostrar. Então eu tenho 3 custos aqui. No painel esquerdo são os custos para a medida de tempo de reação, tempo que eu levei para responder. E aqui são os custos de acurácia, tá? Ou seja, de desempenho, né, percentual de acertos. O que eu fiz aqui? Eu calculei primeiro o tipo de custo que eu estou chamando de switch, né, que é o custo de mudança. Ou seja, como que eu faço isso daqui? Eu vou lá na condição heterogênea, tá? E eu pego as tentativas em que eram switch trials, pego o tempo de reação médio dessas tentativas só para os acertos, tá? Eu só considero os acertos aqui. Então lá foi 1.5, quase 1.6 segundo, o tempo médio que eu levei para responder nas tentativas que eram de mudança, quando vinha a forma e depois ia a cor, ou vinha a cor e depois vinha a forma. E as tentativas em que não tinha mudança, eu fiz 1.45. A subtração dessas duas coisas, né, aqui está dando um pouco mais de 100 milissegundos, né, esse foi o custo de mudança, ou seja, eu levo aproximadamente 100 milissegundos a mais, 130 exatamente aqui, a mais para responder nas tentativas switch do que nas tentativas não switch, tá? No switch, né?
E eu posso fazer o mesmo cálculo para o desempenho. Aqui eu estou calculando o meu percentual de erros, tá? Aqui eu pego o percentual de erros das tentativas switch, eu errei quase 14% das tentativas, e errei 12% das tentativas no switch. Isso deu 1,6 ponto percentual a mais, tá? Então foi 1,6 ponto percentual a mais de erro na condição switch, tá? Eu tenho outras medidas também aqui que eu vou falar brevemente, aí você vai ver que os custos foram muito maiores. Tem o custo que é chamado de mixing, ou custo de mistura. O que eu estou calculando aqui? Aqui eu estou pegando só as tentativas no switch, tá? Tanto é que vocês podem ver que esse número que está aqui, o 1450, é o mesmo número que está aqui. Por quê? Porque esse número aqui é o mesmo, tá? São as mesmas tentativas. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando na condição heterogênea, na condição que tinha color e shape. E estou calculando o meu tempo de reação naquelas tentativas, em que tinha mistura, mesmo que eu não tivesse que mudar naquela tentativa, com as tentativas puras, nas condições homogêneas, quer por cor, quer por forma. Ou seja, aquelas duas primeiras etapas, olha como que eu ia rápido. Eu fui menos de um segundo, foi 850 milissegundos. Quando eu calculo essa diferença, dá 600 milissegundos de diferença. Ou seja, eu sou 600 milissegundos, quase um pouco mais que meio segundo mais lento para responder nas tentativas no switch da condição heterogênea do que da condição homogênea. Em termos de percentual de erros, eu errei bastante também na tentativa homogênea, né? Talvez porque eram poucas tentativas, talvez porque eu tivesse distraído, mas eu errei. Você pode ver que esse número aqui eu reaproveito, mas foi 2 pontos percentuais de diferença, né? Foi uma diferença grande até, é uma diferença grande aqui em termos percentuais, tá? Então vamos lá. Você vê que o custo foi mais alto aqui, né? Do que aqui, né? E por fim, nós temos o custo global. No custo global, o que eu estou comparando? Agora eu estou comparando tudo. Estou comparando as tentativas heterogêneas, sejam switch ou no switch, e estou comparando as tentativas homogêneas, né? Então é como se fosse praticamente uma média dessas duas aqui. Eu coloco aqui. E esse valor aqui, eu reciclo ele aqui, tá? Então é como se fosse uma média dessas duas, e não uma diferença, uma média aqui, e vejo essa diferença, tá? Aqui a mesma coisa, ó, você vê que esse valor ele é reciclado aqui, e aqui é como se fosse praticamente uma média. Ah, mas não está dando exatamente igual. É porque o número de tentativas muda, porque ele só considera as tentativas corretas, então tem uma questão ali que vai dar um pouquinho diferente, tá? Mas o ponto importante aqui é porque, tipo, aqui é uma média, aqui é uma outra média, mas é uma média baseada nas tentativas corretas, né? Então, se aqui tem mais tentativas do que aqui, ou se aqui tem mais tentativas do que aqui, vai ser uma média ponderada pelo número de tentativas, evidentemente, né? Então, aqui eu percebo que tem um custo grande também, ou seja, no geral, eu sou muito mais rápido nas tentativas homogêneas do que heterogêneas, uma diferença de quase 665 milissegundos de diferença, né? E aqui é 3 pontos percentuais de diferença, ou seja, eu erro 3 pontos percentuais a mais na condição heterogênea do que na condição homogênea. E tudo isso eu fiz calculando com base no meu desempenho nessa tarefa no CyclePy. Se eu tivesse múltiplos participantes, eu poderia pegar os valores de cada um dos participantes, aí eu poderia plotar a barra de erros, poderia rodar, por exemplo, uma ANOVA, um teste T, um teste estatístico que eu quisesse, podia fazer as minhas análises para testar hipóteses psicológicas relevantes. E tudo isso a gente poderia voltar lá, não é o nosso foco, mas poderia voltar nisso daqui, testar modelos psicométricos e contribuir com a ciência psicológica para avançar o conhecimento. E tudo isso graças ao nosso querido amigo CyclePy. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Lembrando, o programa vai estar disponível na descrição do vídeo, é só acessar meu GitHub, tanto esse programa aqui quanto o programa do Pennington, da Pennington e dos seus colegas, que vai estar no Open Science Framework. Fiquem à vontade para usar, qualquer dúvida entre em contato comigo, a gente segue conversando. E é isso, por hoje é só. Agradeço a atenção de todas e todos e até o próximo vídeo.